Eu quero bolo de chocolate que o amor é feito, de chocolate, chocolate bate o meu coração. Bem-vindo a mais um Blues Podcast, eu sou o Rock. Eu sou o Arthur. Hoje, pra mim não esquecer, nós estamos aqui com a Vanessa Plácido. Parabéns, meu amigo. Aê! Meu Deus do céu, é muita pressão. Muito obrigado, Vanessa, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Nós te agradecemos de coração. Vou falar isso, acho que vou falar isso pra todo mundo quando chega aqui. A gente agradece mesmo por abraçar o nosso projeto. É um projeto que está se iniciando. E você veio aqui falando que assistiu a vários vídeos nossos. Então a gente fica muito alegre. Quando eu te mandei mensagem, você foi muito solícita chegou, conversou comigo, tudo mais. Eu fiquei muito feliz. Nós te agradecemos de coração. Acredito, tomara que você fique à vontade aqui, né? Batendo esse papo com a gente. E vamos conversar, descobrir um pouquinho da sua história, da sua vida aqui. Pra quem não sabe, ela é confeiteira aqui nos Estados Unidos. Isso. Uns bolos maravilhosos. Muito obrigada. E também professora, né? Instrutora. Isso. Então vamos descobrir um pouquinho mais da sua vida aqui, que eu acredito que muita gente pode se inspirar, né? Então, apresente um pouquinho de você. Pronto. Primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada com ele, porque acho que e quando você me convidou, como eu falei, eu cheguei a começar a olhar alguns vídeos e achei o projeto muito interessante. Acho que se os brasileiros no Brasil tiverem a oportunidade de ter acesso, ouvirem, vão conhecer muitas histórias e às vezes desmistificar um pouquinho aquela ideia de como funciona os Estados Unidos e como é a chegada aqui, né? Então, parabéns pelo projeto e Obrigado. se depender de mim eu vou divulgar bastante para vocês. Obrigado, Não, muito obrigado. Vou pegar um gancho do que você falou, porque as pessoas pensam, que tem muitos vídeos aqui no YouTube que as pessoas, mostra preço de coisas, não desvalorizando esses conteúdos e tal, mas é porque fica muito ali só naquilo ali, preço de coisa, mas não sabe muito como A que realidade, a como ela é, realidade né? da vida aqui, que nem sempre é só mil maravilhas, a maioria das vezes não é mil maravilhas, né? Exatamente. Então é bom pra desmistificar um pouquinho dessa coisa que é tudo só alegria e tal, né? Bom, eu cheguei nos Estados Unidos há um pouco mais de 5 anos atrás. No Brasil, eu tinha uma carreira totalmente diferente com a confeitaria. Na verdade, eu não sabia nem onde era a cozinha da minha casa no Brasil. Sério? Eu era advogada lá, meu marido também, e a gente tinha um escritório caminhando muito bem. Só que desde nova eu sempre tive desejo de morar fora. E meu marido também, e aí toda vez que a gente fazia uma viagem para o exterior, a gente ficava com vontade de morar naquele lugar. Eu acho que se a gente fosse no Paraguai, a gente ia ficar com vontade de morar no Paraguai. Porque assim, qualquer viagem, a gente ficava, a gente tem que ir embora. E aí surgiu a oportunidade da gente vir para cá, porque minha sogra estava morando aqui. E nós viemos e achávamos que seria mais fácil do que foi, né? Um pouco de ilusão, às vezes um pouco de falta de Por informação. achar que tem alguém aqui seria mais fácil. Exato. De repente, o pessoal, assista os vídeos aqui de vocês no canal, porque as pessoas vão conhecer um pouquinho da história e ver que não é tão simples assim a chegada, ainda que você conheça alguém de um laço tão forte como esse. E quando eu cheguei aqui, eu não pude exercer minha profissão, e a gente começou a procurar o que fazer, né? E a gente viu que as coisas não seriam tão fáceis. E aí, antes de vir pra cá, eu fiz um curso de bolo básico, tipo bolo de laranja, canela, aquele que a gente faz pra tomar café. Eu fiz já imaginando, porque meu marido cozinha muito bem. E eu falei assim, bom, qualquer coisa você faz comidas e eu faço doces, né? Então deixa eu tentar aprimorar. Eu saí do Brasil com 2 bolos. Um foi para minha filha, que pela misericórdia de Deus o bolo deu certo. Pela misericórdia de Deus, porque ele passou o dia perto da janela, a janela aberta e choveu, e ele molhou, e mesmo assim ele funcionou. E o segundo foi o bolo mais terrível que eu já comi na vida. Era ruim, era seco, era feio. Caramba. E eu cheguei aqui com essas 2 experiências, aí meu marido, vai ter que trabalhar um pouco pra esse negócio ficar bom. E aí eu comecei a trabalhar, só que aí eu tive a dificuldade com a língua, né? Eu não sabia como é que falava fermento em inglês. Então, eu sofri para achar produto, eu sofri para me qualificar, eu não era uma pessoa muito de mídias, de redes sociais, então eu tive que abrir Facebook para começar a fazer
propaganda, a capacitação era difícil, porque eu não entendia inglês direito, eu não falava inglês muito bem. Aliás, eu quase me formei em inglês no Brasil, cheguei aqui e descobri que eu não sabia falar inglês, né? Muito diferente. É diferente. Nossa, Saiba, totalmente. gente. O que você sabe de inglês no Brasil, quando você vem aqui, meu Deus do céu, é totalmente diferente. Good Tudo. morning, how are you? Não, e tem uma pergunta, por exemplo, how are you? I'm fine, thanks. Ninguém fala isso aqui. Por que a gente aprende no Brasil isso? Ninguém dá essa resposta. É igual a minha esposa fica falando, que ela fica muito bolada. Que no Brasil se ensina, tipo assim, da hora, você coloca, são 2h35, de vez de falar, igual aqui você fala 2:35. Eles falam assim, 2:25, vamos pôr, 2:15. Lá no Brasil se ensina assim, não se ensina tipo assim. Cora. Não se ensina que é 2:25. Eu sei que tem porque aquele quarter negócio... é 25. Um quarto. Aí eles não colocam, tipo assim, ela fala assim, por que ensina isso? Tem negócio do Isso aqui não o'clock se- também, mas você usa, né? Na minha escola Muito não pouco, ensinaram. né? 2 o'clock. 2 o'clock, quando você fala quando é a hora hora certa, inteira, a hora, né? a hora mas exata. quase ninguém usa, você aprende mais na escola, isso aí. E você se sente um pouco ET. E aqui eu descobri que o primeiro verbo que eu descobri é o get, né? Eu falei assim, olha, quando você não sabe o que falar, você mete o get no meio da frase que vai dar certo. Que eles usam o get pra tudo. Aí tudo já meti o get. Mas eu tive essa dificuldade de capacitação e eu não tinha muito acesso a YouTube. Por ignorância também. E também acho que não tinham tantos, né? Porque isso começou a fluir mais nos últimos 5 anos. Antes de você não estourar tinha mais, tanto. E aí eu não tinha, então eu fui muito aprendendo na marra, sozinha, errando, e muita misericórdia de Deus. Eu já fiz muito bolo chorando, falando, Senhor, essa cliente não merece um bolo feio. Não é por mim, não, eu tô pedindo pela cliente. O Senhor faça esse bolo ficar bonito, porque eu não tô conseguindo. E muita noite em claro, e misturando com outras atividades, né? Que aqui você não chega assim, tô vendendo bolo e pronto. Uhum. Eu tenho conta para pagar, meu marido trabalhando dia e noite e dia, e eu também, né? Junto com milhares de atividades, o que você pode pensar, desde limpeza de vidro, eu já limpei vidro de 5 metros de altura. Caramba, mano. Então, de advogada, há uma vida braçal intensa. E a gente se pergunta, né, Senhor, para que eu vim para cá? Será que era um sonho meu e o Senhor só deu a permissão ou é um projeto do Senhor na nossa vida? E aí eu fui caminhando, mas a misericórdia de Deus, ela é infinita. Então hoje eu sei que muito bolo que eu fiz, gente, era para ter caído no meio do caminho. Mas Mas Deus segurou. Porque eu fiz, quem é confeiteira sabe, eu cobri no primeiro ano todo o meu bolo coberto com pasta americana. Ele, por baixo, ele tem que ir com uma cobertura no bolo para tipo, segurar o bolo. E você coloca a pasta americana, que é aquela que você abre num rolo, por cima, né? Eu colocava chantilly. Sabe chantilly que às vezes você toma em café? O chantilly, ele molha a pasta americana e derrete. E eu passei o meu primeiro ano cobrindo os bolos com chantilly por baixo e a pasta americana não derretia. Quem for confeiteiro e ouvir isso vai falar, é mesmo, Deus estava nesse negócio. E eu fiz bolo de 2 andares, sabe? Bolo de 3 andares desse jeito. Mas você pegou uns trabalhos bons, né? Pra quem não tinha, vamos colocar, experiências assim. É misericórdia de Deus. Deus porque foi te dando muito serviço. Foi. E aí eu fui aprimorando, fui aprendendo. Aí depois eu descobri no Facebook uma menina que estava dando aula lá no Brasil. Eu fui assistir a aula dela, aí eu perguntei pra ela, vem cá, eu posso botar chantilly embaixo da pasta? Ela, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai destruir seu bolo. Eu fiquei calada, já fiz muitos. Mas não vou fazer mais, Vou né? fazer mais. E aí eu fui aprimorando, e aí o meu inglês melhorou, aí eu comecei a procurar vídeos aqui pra me capacitar com, e aí foi aí que eu descobri o Buttercream. E deu uma guinada realmente na minha história, porque aí eu larguei o chantilly, porque eu não me conformava com aquele tipo de cobertura, que eu não conseguia fazer trabalhos muito bonitos. Fiquei só na pasta americana, só que a pasta americana é mais cara. E aí, quando eu conheci o Buttercream, ele é uma cobertura que você consegue fazer vários tipos de trabalho, inclusive trabalhos com pasta americana, que a pasta americana não derrete nele, e você consegue baratear o seu custo. E foi aí, então, que eu consegui realmente fazer um trabalho diferenciado aqui e que as pessoas começaram a notar. Porque eu fazia trabalhos que você às vezes vê foto, você não sabe se é pasta americana ou é Buttercream. E aí eu comecei realmente a fazer propaganda e ampliar meu negócio. E foi aí que eu comecei a ter realmente a agenda lotada. Que benção, que benção. Glória a Não, Deus. benção de Deus mesmo. Glória a Deus. E aí eu passei também, já tem mais de 3 anos,
trabalhar exclusivamente com a confeitaria. Então, eu larguei o vidro, larguei a vassoura. Caraca, larguei as outras você coisas. teve ali, você e seu marido foram bem agarrados ali com Deus no propósito, né? Se era aquilo que ele queria pra vocês, porque vocês eram de que parte do Brasil? Bom, eu sou carioca, meu marido é goiano, ele formou e fez especialização em Londrina, né, Marília, São Paulo e Londrina, Paraná, e eu fiz em Salvador, na Bahia. Quando nós nos conhecemos, nós estávamos em Salvador, na Bahia. Mas eu já era assessora jurídica de uma entidade há mais de 10 anos. Eu estava num patamar bom dentro da entidade, tanto é que quando eu falei que ia embora... assim, só não me chamaram de louca na minha frente. Mas uma das minhas falou assim, eles estão achando que você tá com problemas. O que te deu de vir? Era Ela sonho mesmo? falou que ela viajava. Então, mas era um sonho, você determinou que era vir para os Estados Unidos e pronto. Agora, independente. Então, eu ainda falo, Senhor, o Senhor ainda tem que fazer algo para as pessoas entenderem esse propósito do Senhor na nossa vida. Mas eu tava grávida da minha segunda filha, minhas filhas nasceram no Brasil. Eu tava grávida da minha segunda filha, a gente morava numa casa muito boa, assim, não era uma mansão, mas uma casa muito boa, com piscina, churrasqueira, enfim, a gente vivia bem. E aí eu sei que meu marido chegou em casa e falou assim, eu preciso falar com você. Aí eu falei, tá, fala. Só que Deus é um Deus de união. Deus não é um Deus de separação. Sim, então, aquilo que ele tinha colocado no coração do meu marido, ele já tinha colocado no meu. Porque aquela ideia nossa de sempre viajar, ir embora, quando a gente comprou essa casa, essa ideia simplesmente desapareceu. Porque ficou sendo o nosso playground de final de semana. Então, era muito prazerosa a nossa casa. Então, a gente tinha parado de pensar. E eu tava grávida da segunda filha, então não tinha porquê. E, inclusive, minha segunda filha já tinha sido diagnosticada com problema de coração. Então, assim, mudar de país com um bebê com problema cardíaco... Aí eu sei que meu marido chegou em casa e falou assim, olha, eu acho que a gente tem que ir embora do Brasil. Aí eu falei assim, eu também acho. Porque Deus também já tinha colocado aqui no meu coração e eu fiquei relutando. Eu falei, não, Senhor. Eu tô bem, tô vivendo bem, eu tô grávida, eu trabalho numa boa empresa, a gente tem um bom escritório em funcionamento, não tem porquê. Mas aí a gente passou, isso foi mais ou menos em janeiro, fevereiro. Aí, março, minha filha nasceu, aí eu falei pra ele, mas eu só vou embora depois que minha filha nascer e eu perceber que ela tá bem de saúde, porque eu não vou chegar num país que eu não falo a língua com um bebê com problema de saúde. Minha filha nasceu em março. Ela nasceu com 5 problemas cardíacos. E esse tempo todo a gente ficava assim, orando, né? Senhor, confirma. Então a gente colocava meio que Deus em prova, né? Porque a gente falava assim, Senhor, se tal coisa acontecer, tipo, é impossível acontecer. É porque é projeto do Senhor. Aí tal coisa acontecia. E o que foi assim, foram 2 fatores marcantes. Um foi porque eu orei pra Deus, eu falei, Senhor, com minha filha com problema cardíaco, eu não vou porque eu não vou chegar num país sem plano de saúde, que eu não conheço o sistema de saúde, que eu não falo a língua com uma criança com problema cardíaco. E aí eu fui numa consulta, eu ia pra consulta com a cardiologista com espaços muito curtos, e aí numa consulta em seguida, a cardiologista começou a examinar a minha baby, né, ela tinha 3 meses, aí ela fez assim, o problema que me causava preocupação acabou, ela tá curada. Oh, glória, que bênção. Aí eu olhei, e meu marido não sabia dessa minha oração. Aí eu falei, Senhor. Aí ela falou assim, ela vai ter que ter controle pra sempre, né? Mas é uma vida normal. É como se ela não tivesse nada. O controle é só por precaução. E aí eu falei, Senhor, se era a única preocupação que eu tinha. Mas aí a gente apareceu com uma segunda preocupação, porque a gente nunca tá satisfeito com a resposta de Deus, né? Aí a nossa preocupação, porque a gente dizia assim, não, o país está em crise, né? Então a gente pode passar, amanhã o nosso escritório pode ter um problema financeiro, a gente pode perder cliente, a gente tinha perdido um bom cliente, né? Então a gente pode perder outros clientes e tal. E só que até então a gente nunca tinha passado nenhum problema financeiro. E aí, Deus, naquele mês que a gente falou pra Deus que a gente não ia, porque essa era a nossa desculpa, aí, esse era um pensamento que a gente tinha, que um problema financeiro poderia vir, então a gente ia embora, a gente ia se antecipar o problema financeiro do país, o problema econômico do país. Só que aí depois vieram algumas pessoas e começaram a questionar a gente. Vem cá, qual é o faturamento de vocês? Quantos clientes vocês têm? Não sei o que tal. Aí a gente começa a gerar dúvida, né? Pô, é mesmo, a gente tem um bom faturamento, a gente tem um bom cliente.
olha, é melhor a gente ficar, porque afinal de contas a gente tem um bom negócio. Aí nesse mês que a gente falou isso, que a gente não vinha porque a gente tinha um bom negócio, foi o primeiro mês, depois de anos, que a gente teve o primeiro mês negativo no nosso escritório. Caramba. Aí a gente, opa, o dinheiro não é tudo, né? E Deus, do mesmo jeito que ele dá, ele pode tirar. Então, a gente tem que cumprir o que é propósito. E a gente começou a orar, muita oração, nós somos cristãos, e a gente começou muita oração. E aí a gente veio, começamos em fevereiro, a gente começou a organizar toda a nossa vida, e em dezembro a gente chegou aqui. Então, nós passamos aí 8 meses, 9 meses em oração, planejando organização financeira para chegar aqui e descobrir uma coisa totalmente diferente. E o que te despertou em relação à confeitaria? Por que você escolheu, assim, como você... É que ela falou que o marido dela já planejou que ele mexia com cozinha. Mas a confeitaria? Você podia fazer comida com seu marido? Ou coisa do tipo? Então, porque eu nunca gostei de cozinhar. Gente, se eu colocasse uma coisa na cozinha e desse errado, eu não ia saber se eu precisava colocar mais sal nem mais açúcar. Parece brincadeira, mas meu marido olha pra mim e fala assim, olha amor, você realmente é de tirar o chapéu, você é determinada. Porque eu que te conheço e sei que o fracasso que você era na cozinha, vejo o esforço que você tem pra chegar hoje no patamar que você tá. Eu só posso dizer que foi Deus, assim, que falou, faça um curso de bolo. Aí eu fiz um curso de bolo, aí cheguei no curso de bolo, tinha uma menina muito simpática que falou assim, amanhã tem aula de bicos, faz comigo, tal, seja minha parceira na aula de bicos. Eu, claro, bicos, Aula de bicos. muito bicos. Quem sabe o que era bico? Pra mim era um bico, era o único bico eu acho que é conhecia. aquela bisnaga que bota o bico pra fazer os desenhos. Exatamente. Mas pra mim o bico era só na boca. Aí eu falei, então tá, vamos escrever. Aí quando eu desci aula de bicos, aí a mulher me deu uma lista de material pra comprar. Eu falei, Jesus amado. E eu comprei esse material pra fazer essa aula e foi o material que eu trouxe. Então eu cheguei aqui cheio de material que eu nem sabia como usar e pra que usar, porque Deus foi planejando lá atrás, entendeu? Então é muito incrível mesmo. E aí foi construindo um amor. Eu passei a ter tanto amor em fazer. Por exemplo, um bolo que eu faço, às vezes uma cliente fala assim, mas é só um bolo. Eu falei assim, só na decoração eu perco em torno de 5 horas sentada na frente do bolo fazendo cada detalhe. Mas é porque é muito amor que eu coloco. Aí eu falo, não gostei, eu vou lá, tiro, ponho de novo. Não sei o quê. Então, aí se você pega o valor do bolo, tira o preço da matéria-prima e divide por horas, no final eu tô ganhando ainda muito pouco. Mas eu tenho amor pelo que eu faço. E eu acho que as pessoas vendem a confeitaria de forma equivocada. Então, muitas vezes é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Quando eu comecei a ter a ideia de me tornar professora, por incentivo da família, de uma amiga, falou, Vanessa, ensina isso. E aí eu falei assim, eu quero ensinar a realidade como ela é. Gente, para ser confeiteira mesmo, para viver de bolo, você tem que otimizar a sua produção, você tem que efetivar, você pode ter amor, pode ter dedicação como eu tenho, mas você tem que fazer uma produção em larga escala, porque senão você não vai conseguir vender. Vai vender um bolo por semana? Ninguém vive de um bolo por semana. Você tem que vender 15, 20 bolos por semana. Só que ninguém consegue vender 15, 20 bolos, uma pessoa sozinha, se você não tiver uma produção eficiente, empresarial. E é essa a ideia que eu quero passar um pouco para as confeiteiras no Brasil, que a confeitaria não pode ser só um sonho inalcançável, tem que ser um sonho que se torna realidade. E eu sou a prática disso. Né, eu passei a viver da confeitaria. Meu marido tem um trabalho dele, mas eu exclusivamente contribuo com as finanças de casa com a confeitaria. Mas eu vejo, igual você estava falando de questão de você fica lá na frente do bolo, 5 horas ali fazendo, mas eu também vejo que isso também tem que ter um dom, porque você lá para montar lá igual um carrinho que você fez do Red Car do Roquinho, do Car Red, você tem que saber fazer um carrinho, então você tem que saber fazer um desenho de umas coisas. Eu acredito também que tem que ter um dom pra fazer isso, né? O carrinho dele foi dele, não é? Teve o carrinho, teve a decoração em volta e o carrinho é um brinquedo. Mas eu faço o carrinho. Mas você também faz desenhos de coisas, essas coisas. Mas não é dom. Eu não tinha dom pra nada. Eu, quando era pequena, fazia... Deus te deu um dom de algo. Eu acho que Deus, ele tem misericórdia a vontade de também. mim. Mas ele te dá um dom. Ele faz com que eu desenvolva esse dom, com que eu desenvolva isso pela minha perseverança e pela misericórdia dele. Porque assim, eu nunca fui aquela pessoa de, deixa eu pegar aqui, fazer um negócio e fazer um desenho. Por exemplo, a aula de arte, né, que a gente tem na escola. Gente, meus desenhos, minhas artes eram as mais feias, eram as mais bizonhas, porque eu nunca tive jeito com as mãos. E eu falava, eu não tenho jeito. Eu gostava de fazer, achava interessante, mas não fazia. Então eu nunca me dediquei porque nunca saía
bonito. Os dos outros sempre eram mais bonitos. Uhum. Então eu acho que é muito mais esforço do que dom. E aí Deus, na misericórdia dele, ele é justo. Se você planta, você colhe. Então, como eu comecei a plantar, aí eu comecei a colher, entendeu? Entendi. Mas é mais suor do Não tiro o suor, tipo assim, o suor, a batalha de você conquistar, fazer. Porque eu acredito que todo mundo consegue. Vou te dar um exemplo meu. Depois que eu me casei, que eu comecei a mexer mais com cozinha. Então eu cozinho, faço. Aí um dia eu gosto muito de bolo de cenoura com chocolate. Delícia. Amo. É muito bom. Aí eu falei, vou fazer uma surpresa pra minha esposa. Minha esposa também gosta. Fui fazer. Peguei uma receita. A receita, minha esposa, ela fez gastronomia no Brasil. Então minha esposa cozinha muito. Minha esposa cozinha muito. Então ela tem um caderno de receitas e tudo mais. Eu fui lá, peguei a receita do bolo de cenoura. Eu fiz tudo direitinho que tava na receita. Meu bolo ficou... Não é porque fui eu que fiz, mas meu bolo ficou delicioso. Muito, 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 muito bom. A minha esposa ficou de cara, porque aí depois eu fui descobrir que bolo de cenoura e chocolate é difícil de fazer. Não é fácil de fazer. O ponto Mano, mas eu tô falando sério, é difícil de fazer. Você pode perguntar pra minha esposa. Mas eu não... Mas é sério isso. Mas tipo assim, eu não tenho o dom daquilo. Eu acho que não é um dom. Eu fui lá, segui. Você seguiu a regra. Eu segui a regra. Só que eu acho que tem gente que tem o dom de chegar e fazer os desenhos, fazer aquelas paradas. Tem gente que tem dom na cozinha. Eu já não tenho... Minha mulher reclama muito comigo que eu sou o cara de seguir receita. Ah, é grama, é não sei o que. Eu sou muito nervoso com isso. Eu falei, se eu for ver um vídeo, cara, por que você não. Mas como é que é um copo? Qual é o tamanho do teu copo? Não sei. Eu sou bem assim. Quando eu gosto de seguir, eu quero fazer igual o que ele fez, eu quero seguir o passo a passo do que ele fez e tal. Aí ela. Minha mulher, ela já pega e joga e faz o negócio. Fala, como é que faz assim, cara? Mas quem segue a receita tintim por tintim, como não erra. Você, não erra. E é porque não tem confiança de que pode fazer diferente. Hoje eu tenho mais confiança, pelo menos na área de doces, porque hoje eu já criei uma noção. Mas no começo, meu marido ria comigo exatamente por isso. Ele falou assim, eu não tenho uma xícara aí. Ele, minha filha, tá faltando meia grama. Eu falei, não importa, tem que ser a xícara. Mas quando você segue a receita, não tem como dar errado. Porque assim, tem muita gente que também fala, não, porque a cozinha é amor. Se você tá estressado, você faz um bolo ruim. Se você tá alegre, faz um bolo bom. Não existe isso. Siga a receita que não vai dar errado. Eu gosto bastante. Eu tenho aprendido bastante em questão de cozinha por esse tempo agora, assim. Eu tenho gostado. Tá sendo uma terapiazinha legal. Eu tenho feito bastante coisa. Nossa, eu tô achando muito da hora. Quem sabe, vou virar cozinheiro, Rock. Pode, quem sabe se não abrir um restaurante. Arturo Restaurante. Você falou de bolo de cenoura, cara. Eu lembrei quando eu, moleque, fome, querendo comer um negócio, peguei um livro. Que antigamente era livro, né? De receita, né? Não tinha internet. Eu tenho ainda. Aí eu peguei o livro lá, receita de bolo de cenoura. E fui colocando as coisas todas. Quando chegou na parte da cenoura, não tinha cenoura. Aí eu olhei e falei, o que eu vou fazer aqui, cara? Aí, pra ver, o moleque, eu acho que eu já era mais ousado de querer inventar. Peguei uma lata de Nesquik e joguei. Cara, ficou um bolo maravilhoso, soltinho. Aí eu chamei até meu vizinho Luan, se ele estiver vendo aí, pra poder comentar que é verdade. Envolvi de açúcar pra fazer um negócio bonitinho. Ficou um bolo solto, foi um bolo de Nesquik, minha criação. Ficou gostosinho? Se você segue a receita bem, assim, você pode até inovar que dá certo. O problema é isso, o pessoal fica achando que não é dom. Se você... Desculpa. Tranquilo. Se você começar a fazer e aí você vai, dedica uma vez. Agora, uma coisa que eu sou é persistente. Eu não paro no primeiro erro. Então, errei, eu faço de novo. Errei. Eu já falei isso para meus alunos. Eu já cheguei 8 horas da noite para cobrir um bolo e terminei de cobrir esse bolo às 7 horas da manhã. Porque eu desfiz o bolo 15 vezes. Não ficou bom. Faço de novo. Não ficou bom. Faço de novo. Entendeu? Então eu acho que essa persistência acaba você desenvolvendo a técnica e você conseguindo fazer. Então por isso que eu falo, não é dom, mas hoje eu consigo ver, por exemplo, um carrinho, que você deu exemplo. Hoje eu já consigo pensar aqui como é que eu vou construir esse carrinho. Eu vou fazer isso, tal. Porque você, com a prática, você começa a adquirir essa experiência. Mas existe, tipo, cursos pra isso? Pra pessoa saber desenhar no bolo? Tem. Não, porque tem gente que deve ser muito bom para poder fazer um bolo. Eu quero fazer um bolo de prestígio. A pessoa sabe fazer um bolo de prestígio. Fica delicioso o bolo de prestígio. Mas aí a pessoa quer que cobre ele para enfeitar ele de, sei lá, a placa de Virgínia. Aí eu quero um bolo de prestígio, só que a volta dele é a placa de Virgínia.
Tem um curso pra pessoa chegar e aprender a fazer isso? Tem, por exemplo, no meu curso é uma coisa que eu até tenho falado muito, eu tô trazendo esse diferencial, porque quem ensina, por exemplo, a cobertura de buttercream, não ensina a pasta americana. E eu tô no meu curso casando os dois, para as pessoas poderem justamente fazer isso. Eu cubro o bolo com buttercream, que é uma cobertura normal, né, cremosa, e aí eu faço um detalhe de pasta americana. Então eu tô ensinando a fazer flor de pasta americana, flor de açúcar, detalhes de açúcar, para a pessoa poder agregar no bolo dela. Eu ensino a pintar a pasta, eu ensino a pintar o buttercream. No meu curso mesmo, eu já ensino, mas você tem vários cursos que ensinam. Agora, normalmente, você encontra, assim, curso de pintura em bolo, curso de pasta americana, curso de pintura em pasta. E o que eu tô tentando fazer é tentar tudo que eu adquiri nesses anos, né, de esforço, tentar concentrar num lugar só para quem entrar conseguir fazer vários tipos de decorações diferentes. Mas tem muita coisa, tem gente que pega um bolo e é como se fosse uma tela. Tipo, um trabalho Faz uma obra de arte. Pintura. Eu vi um programa com a minha esposa, negócio de casamento, e a mulher, esqueci o nome da menina, ela é bem famosa. Ela fazia uns bolos de casamento, cara, mas ela fazia cada coisa, assim, absurda de linda, assim. Olha, caraca, tem aí que eu acho que a pessoa tem que ter um dom pra fazer. Mas é muita técnica. Tem uns que eles colocam o bolo de cabeça pra baixo, mas aí eu também ressalto. Tem muito bolo desse que você, na hora de cortar, não sei se vai estar tão bom, molhadinho, porque bolo molhadinho, o pessoal quer assim, eu quero um bolo de cabeça pra baixo, mas molhado, cremoso. Tem que deixar o envelhecimento. É o que o pessoal fala muito do Cake Boys. Fala que ele sabe fazer a obra de arte, mas o bolo dele não é gostoso. É mais seco, né? É seco. Fala que isso, você vai falar mal do Cake Boss. Meu amigo e tudo, mas eu já fui lá na confeitaria dele, mas... Que é o Bud, né? O Buddy, É. Como que você conheceu o Buddy? São Paulo, recebi ele. Aí... Tomou café lá em casa? Fui lá com o Arthur Foi que pedir. eu conheci a sua receita de bolo de... Nesquik. Lembra na confeitaria em Roboque lá, que eu falei pra tu falar com a funcionária? Ele chegou pra mim, Arthur. Chama o Buddy lá pra mim. Ele chegou pra Arthur, fala pra pessoa fala pra mulher lá que eu conheço o... Como é que ele chama? Buddy Velasquez. O Buddy, como é que foi que você falou? Recebi em São Paulo. Recebeu em São Paulo, fez eu falar com a atendente, perguntando se ele tava lá, porque ele queria conversar com ele. Agora você imagina se ele tava lá. Ele sai pra se olhar. Ele chega pra você. Aí Quem é esse maluco do eu Brasil? confundi, era outro, né? Eu manti ela com ele. Então, lá em São Paulo, fomos no jogo do Palmeiras e tudo. Você é de onde do Rio? Eu sou da capital mesmo. Carioca da Da Gema. Gema, Esse aqui é da... Papagoiaba, do outro lado da ponte de Niterói. A única coisa bonita que tem lá é a vista, né? Que vê o Rio. Caraca, e ela te zoando, mano. Ela é carioca. Não, mas pronto, agora eu tenho uma coisa pra te zoar. Não, eu te contar das abóboras, Não, velho. daí eu sou de conta, mas aí você vê só... Ixi, Rock. Não, que Mas tem ela é bem bonita. tem a Baía de Guanabara, né? Que tem a ponte. Aí a gente vê o Rio de Janeiro, vê o Cristo, o Pão de Tadinho, você Açúcar. fica lá sabendo, admirando as pessoas lá, né? Você, oi, Não, um dia eu vou Não, estar tô aí. brincando. Não, Rio. Todo dia nada, todo dia ia pra lá atravessar. Não, Rio. Nossa, Deus me livre. É o estado do Rio todo tem muita. A região dos lagos que muito turista não conhece é lindo. Arraial do Cabo. Lindo, nossa, lindo Mas Arraial do demais. Cabo todo mundo conhece. Eu gosto mais de Arraial do Cabo do que Búzios, pra Eu falar a prefiro verdade. muito É mais mais Arraial bonito, do é. Cabo do que Búzios. Eu acho Búzios muita Muito gente. muito comercial, muito turista, né? Não, e a Lá praia é- de Arraial do Cabo é muito melhor. é, Muito bonito. Muito melhor. Agora é frio, viu? É, a água do Rio. Na Bahia a temperatura era melhor? Quente. Lá é quentinho. É. Quente. Aonde lá na Bahia que você morou? Então, não, eu morava em Salvador mesmo. É. Só que Só- eu conhecia só gosto de muito ali capital. o litoral. É, só gosto de capital. Eu sou Mentira, mineira, você. Não, eu fui na Bahia ali, Alcobaça. Alcobaça, Ita- lindo. lá é lindo. Itacaré. Itacaré. É. Eu fui ali, umas ilhas, nossa, maravilhosas. Eu ia trabalhar muito em Ilhéus, aí às vezes eu alugava um carro e ia pra É, Itacaré. a gente tem que em descer, Itacaré. acho que no aeroporto a gente desce em Ilhéus, Ilhéus. aí pega um carro, acho que anda umas 2 horas ali pra ir pra Itacaré, não é? Mais ou chega menos? tudo isso não, acho que uns 40, 60 É minutos. isso? É. Ah, Mas é porque às vezes você para muito por conta dos mirantes que tem, que são lindos. Pra tirar né? foto é obrigado a parar, né? É, o Falou 2 Itacaré. horas é porque é ida e volta. Não é Itacaré, nossa, eu lembro. Porque é uma ilha lá, Itacaré, É. né? Você entra assim, nossa, é bonito demais, velho. É.
É bem bonito. Eu gosto. A Bahia. O Brasil é muito bonito, né? Muito, tem muito. Muito, é. E você tem uma diferença climática e regional incrível. Eu costumo dizer que eu sou brasileira, na verdade, porque eu já morei em Belém do Pará, já morei em Natal, Rio Grande do Norte, já morei em Caramba! Brasília. Só capital também. Mas tudo a trabalho, assim? Não, foi a nessa trabalho? época eu acompanhava a minha família, meu pai militar, então É. ele ia transferindo, né, para os comandos, e aí eu ia com Filha ele. de militar sofre com isso, né? Que você faz amizade aqui e depois tem que ir pra outro lugar. É, eu acabava, tanto é que alguém que fala assim, qual é a sua raiz no Brasil? Eu não tenho raiz no Brasil, mas, e amizades eu acabo tendo um pouquinho pouquinho em cada lugar. Ah, isso é bom, né? É, Militar da Marinha? é, Meu sogro era. seu sogro. Minha esposa é assim também. Cada 6 anos, 5 anos, tava É. em cada estado. Meu pai teve uma época que foi de 2 em 2 anos. Nossa. Então, Caralho. ele era fuzileiro naval, agora tá na reserva. Mas de 2 em 2 anos a gente ia mudando. Mas o legal também é que você conhece coisas totalmente diferentes. E você sofre preconceito onde você chega, né? Porque eu cheguei em Natal chiando. Oi, gente, e aí, beleza? E eles que estão em maioria, né? Vão querer te sacanear. Aí eu cheguei já no Rio de volta falando, tia, ó mulher. Cara, você pegou o sotaque dele. Pegava onde eu estava, eu pegava o sotaque. Cara. É porque hoje em dia você não tem Não um sotaque tenho de muito carioca, forte, é. assim. Tem É. Não, lembra, Não, lembra? tem ela um pouco, tem. sim, mas não é tão assim. Não é Forte igual eu vejo carioca falando. Né? Não, mas ela... Cara, Carioca da Gema, meu amigo. Outro... Zona Sul, é outro não esquema. fala chiando igual a gente vê na televisão, não. Os carioca da gema. É muita pessoa. Tem gente que força, às vezes, eu acho também, É. né? Biscoito. Como é que é? Como é que. Esqueci o isqueiro na esquina da escola, né? Mas aqui eu forcei um pouco, Mas fala normal. É quase igual. É mais ou menos. Como é que é? Esqueci, isqueiro. Na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina. Ah, esqueci o isqueiro. Não, Cara, eu esqueci. esqueci, velho. Não, Esqueci. esqueci o isqueiro Na esquina da na escola. esquina da escola. Ah, esqueci Fala, o Roy. isqueiro. Ele gosta de me sacanear, vamos. Não, eu quero. Não, nem é sacaneia, não. Esqueci o isqueiro na esquina da É, escola. você chiando aí, ó. Tá vendo? Tem coisa. Eu não percebo, porque ele não tem muito sotaque. É que eu não sou nem de Niterói, né? Que você sacaneou quem é de Niterói, que eu já acho lindo. Aí Niterói. O que a Araribóia tá fazendo do outro lado? Eu, né, pra lá, eu não pra sou, lá, pro pessoal do Rio. eu não sou nem de São Gonçalo. Ainda tô lá em cima, em Itaboraí, que é a passagem de quem vai. Nossa, eu ia muito pra Itaboraí. Meu bisavô tinha uma casa lá. Sério? Sério? É, sua vista é melhor nossa. ainda, é mais em cima. Não é, A não é gente que é alto, não pegava é. manga na casa do vizinho e vendia na porta, na rua. Vendia pro vizinho. Pra ele mesmo. Você viu? É a área mais rural lá em Itaboraí. Olha só, o vendedor de pão lá passava a cavalo lá, mano. Vendedor de pão a cavalo. Ó, devia ser de Você tá bicicletinha. voltando lá de contar, Não, lá. mas Lá é bicicleta. tem uma ilha no Rio, Ilha da Marambaia, que é uma ilha da Marinha. E tinha um entregador de leite que entregava o leite na porta, com naquelas garrafinhas. Cara, que legal. Era bem legal. É. Mas não era uma realidade da Em capital. Virgínia tem isso, sabia? Sério? Eu fui numa casa que o cara Você pediu. pede pra Amazon, eles entregam na porta. Não, eu pedi. Ele falou, deixa a chave do carro na caixa do leite. E o cara, será que eu entendi direito? Caixa do leite. Aí quando eu fui ver, do lado da porta, uma caixa de metal, eu abri. Aí tinha as garrafas lá com aquelas rolhas vazias. Pra o leiteiro passar lá, deixar cheia. Mas o cara deve ir de carro, né? Com certeza. Não, como o cara vai, não só, mas eu. Ele não vai de carroça. Não Mas vai de carro. esse tipo de leite é legal, difícil de ver, né? Porque a validade dele deve ser bem curtinha, Eu achei né? bacana, É. Eu falei, ó, rola aqui ainda. E na beira da praia, em Virginia Beach, que eu vi isso. Pô, que legal. Virginia Beach é legal. Eu quero ir lá passear, né? Conheço Eu lá só só na trabalho. correria. Aí passear lá que eu quero ir. A gente vai lá direto, na perto da praia, mas a gente nunca consegue curtir. Mas voltando. Fomos longe. No Rio de Janeiro, Itaboraí. a gente Tá foi- por aí, ó. Mas eu gostei de você Galera falando conhece, isqueiro, A Rô. galera conhece Itaboraí, Rock, ó. Já é a segunda É. pessoa aqui. Só, Ah, ficou muito famoso também por causa da. Quando teve Das novelas, o né, complexo da- petroquímico lá da Comperj, né? A refinaria que até agora não terminou. Já tem mais de 15 anos. Deu muita audiência lá pra Itaboraí. Eu acho que eu conheci antes disso. É, Não pareço teu não, mas avô- eu sou coroa. Agora então o seu. É lógico que você continua fazendo bolo, igual você fez o bolo pro filho dele. Mas o seu foco agora é começar a dar curso
Eu tô dividindo a minha agenda para as duas coisas, né? Tanto é que eu já tô dando curso, mas eu tô com turmas pequenas, porque eu gosto de pegar na mão mesmo da pessoa para ajudar, né? Embora seja online, porque com a internet é fantástico isso, né? Eu tenho aluna em Londres, eu tenho em Portugal, Caramba. eu tenho em Cabo Verde, eu tenho no Brasil, mas a gente consegue manter hoje com a comunicação bem próxima, então eu pego na mão mesmo, e por isso eu preciso de uma turma pequena, e eu não pretendo parar de fazer bolos, porque como eu falei, eu me descobri, né, além naqueles detalhes. Virou uma profissão sua agora, né? Virou, e uma profissão de muito amor, e eu acho que ao fazer e vender bolo, eu mostro para as pessoas, eu acho que eu dou credibilidade para elas entenderem. Vanessa tá fazendo, e, por exemplo, eu fiz um bolo dessa altura. E aí todo mundo fica, porque bolo alto e tal. Eu falei, gente, eu não faço, minha técnica é essa. E é uma técnica que normalmente as pessoas não seguem muito no Brasil. E aí depois eu mostrei o bolo na casa da cliente, ela lá cantando parabéns. Então assim, eu mostro não só como fazer o bolo, mas que você tem segurança no transporte, que ele vai ficar vivo na mesa do cliente, né? Porque tem muito bolo que vai morrendo Cara, no caminho. você tem que pensar no depois, né? Dele sair da tua confeitaria pra chegar no E o cliente. transporte é um dos momentos mais tensos da vida de uma confeiteira. E quando os maridos vão buscar os bolos, eu acho que é mais tenso ainda. Caramba. Eu sou cheia de recomendações, né? Como é que eu vou carregar esse bolo? Eu falei assim, pense que você está carregando um bebê sem cinto de segurança. É assim que você vai carregar. Minha mulher é braba comigo, aberta com esse negócio, já fiz. De Não, bolo chegar todo torto. Né? imagina, você compra um bolo, né? Paga, fica na expectativa de ter o bolo e o bolo chega todo troncho lá. Você não tá carregando boiada, né? É delicado. Só que pra ele ser delicado, ser gostoso, ser fofinho, ser molhadinho, tem todo um cuidado que você precisa ter na construção disso. Toda a logística. E você também proporciona muito felicidade, né, para as pessoas. Né? É o que eu digo. Por exemplo, Covid. Todo mundo estava em casa triste. Eu participei de todos os momentos felizes dos meus clientes. Ninguém comprou um bolo meu para chorar em cima dele. Comprou para comemorar. Eu, inclusive, recebi uma mensagem de uma cliente que eu vendi o bolo para ela pegou na sexta. E sexta à noite ela mandou uma mensagem assim para mim. Vanessa, muito obrigada. Aniversários aqui em casa são muito importantes. É o 2º ano de Covid e você não faz ideia da alegria do seu bolo dentro da nossa casa. Tava lindo por fora e por dentro. E aí no dia seguinte, não satisfeita, ela mandou a foto do marido segurando o bolo com um sorrisão, porque foi um bolo temático, né, do tema que ele gosta. Ele todo feliz que teve lá o bolo do tema que ele gosta. Legal. Então assim, é muito mais realmente do que só comida, né? É alegria, é momento, é felicidade. Então é bem bacana. Ô, Vanessa, você pegou muitas, tipo assim, hoje o teu trabalho tem técnicas brasileiras com americana, é diferente uma da outra? Não, eu juntei as duas. Por exemplo, em termos de massa e recheio, eu tento manter a característica brasileira, mas decoração eu tento Porque manter a massa americana. aqui é muito aquele pão de ló que eles trabalham? No Brasil também trabalha muito com pão de ló, mas no Brasil você acaba criando caldas para molhar um pouco. Aqui eles não têm o costume de deixar o bolo regado, molhadinho, né? Que é o o que bolo a gente aqui é mais gosta. seco e eles usam muito o próprio buttercream para ser o recheio do bolo. E eu não, eu trabalho com os nossos recheios, né? De brigadeiro, doce de leite, cremes. Não, fala em doce de leite, não. Eu amo doce de leite. Por mim, eu comeria doce de leite o dia inteiro. Não, aí também não. Você sabe que eu não como tanto essas coisas? Eu imagino. Porque Fala que enjoar, quem faz não come. Já ouvi falar. Eu proíbo todo mundo lá em casa de comer também, então... Por que, coitado? Só Imagina, sentem o cheiro. não é bom pro negócio. Gente, quem já é a câmera que eu vou falar? Gente, dica de negócio. Não coma o que você vende. Porque, olha só, vamos supor, eu tenho uma produção. Se eu ficar comendo todas as minhas sobras e não escalar aquilo para um outro produto, para uma outra coisa, eu vou começar a ter prejuízo. Isso aí já é dica de negócio, né? Eu falei, dica de negócio. Não foi o que eu falei? Dica de Foi. negócio. Foi? Ah, tá. Eu então que tô doido mesmo? Desculpa. Exato, então dica de negócio, porque você não. Então não é bom pro negócio e não é bom pra saúde, né? Quantidade de doce, todo dia comendo rápido. Imagina. E até enjoa também, né, pra falar a real. Eu não sei, acho que tem gente que não enjoa, não. Tem gente que é igual formiga, gosta de açúcar. Meu marido mesmo, acho que não enjoa, não. Eu sou bem doceiro, assim. Por mim, eu faria brigadeiro todos os dias. Comeria doce de leite. É bom. Eu não aguento, não. Meu marido também é assim. Meu marido come. E o cliente americano, quando experimenta seu bolo?
Então, o cliente americano é engraçado. Aquele que já experimentou na casa de algum brasileiro, então de uma família brasileira, ou de uma pessoa brasileira, enfim, ele já chega assim, nossa, seu bolo é incrível, tal. O cliente que nunca experimentou, eu aviso a ele que o meu bolo é diferente. Aí eu explico um pouco pra ele o que é. Mas eu diria que em termos de estrangeiros eu consegui um patamar de aceitação muito bom. Eu tive, acho que uma vez, uma pessoa virou pra mim e falou assim, seu bolo tava com muito óleo. Aí eu falei, mas eu nem uso óleo no bolo. E aí, quando ela me mandou a foto do bolo cortado, eu falei assim, gente, se eu mostrar um bolo desse pra um brasileiro, o brasileiro vai dizer, me dá esse bolo que eu quero comer agora. Que é maravilhoso, que é um molhadinho. E aí eu expliquei pra ela, mas foi justamente a primeira pessoa que comprou sem nunca ter conhecido, e foi um erro. Eu não expliquei pra ela como era o meu bolo. Depois como daí que ela você começou Aí depois, então, começou a explicar. Mas como que chegou até você, assim? Ela essa chegou? pessoa? É. Não sei, de repente, Instagram, não sei. Viu lá um monte, as fotos. Viu as dos bolos. fotos e encomendou e ficou naquela expectativa do bolo deles. Quando Sim. chegou um bolo totalmente diferente. Mas ela... aí quando você explicou o que ela. Você explicou ela depois, o que ela falou? Não, primeiro ela não comia bolo porque ela é gluten free. Ah, Então ela mesma não tinha experimentado o bolo. Ela jogou pelo ele que tá escorrendo. Eu não sei, não também não escorre assim, né? Mas pela textura, porque ela ficou encantada com a decoração. Ela falou, não, e ela ficou, não, a decoração tá linda, a decoração tá linda. Eu falei, sim, mas e o gosto? Porque eu pergunto, todo cliente meu, você pode comprar 20 bolos meus, você vai receber 20 mensagens minhas perguntando como foi. Eu falei, sim, já entendi, você gostou da decoração, mas e o bolo? Aí ela falou assim, olha, vou ser muito sincera pra você, eu achei ele muito melado, parecia que ele tem muito óleo. Aí eu falei, mas eu nem uso óleo no meu bolo. Aí ela mandou a foto. Aí eu fui e expliquei. Aí a conclusão dela foi o seguinte, então, de repente, foi isso. Eu não tava esperando um bolo diferente e com isso eu não consegui aproveitar ou explicar, né, que o seu bolo era um bolo diferenciado. Mas ela, inclusive, fez propaganda minha depois. Ela é fotógrafa. Ela fez propaganda minha depois, publicou, indicando trabalho profissional, mas ela não esperava aquele bolo molhado. É o resumo disso. Aí eu aprendi. Serviu de lição pra você, para os próximos tudo, clientes né? americanos. Aí eu comecei. Aí quando o cliente perguntava, eu falava, já comeu meu bolo? Não, nunca comi. Eu falei, meu bolo é um bolo brasileiro, eu faço assim, assim, assado, tal. Aí a pessoa, então tá bom. Tanto é que, por exemplo, teve uma indiana que pegou um bolo recentemente. Ela, meu Deus, seu bolo é maravilhoso. Então, assim, a gente acaba com isso, porque as coisas brasileiras são boas, gente. Maravilhosa, A comida é muito maravilhosa, boa. maravilhosa. Então, quando a pessoa já vai esperando um diferente, ela já abre o coração dela, isso que eu ia te né? falar, porque ela já tá. Ela sabe que vai ser diferente. Exatamente. Aí ela abre o coração, vamos ver o que vem. E aí ela aceita melhor. Agora, quando a pessoa não tá com esse coração aberto, ela fala, não era isso que tava na minha mente. Tá muito diferente do que eu tô acostumado. Exatamente. Então, tudo isso você vai aprendendo a forma de abordagem, de técnica de venda pra você ter essa aceitação. Isso fica mais fácil fica mais fácil pra você, né? Sim. Porque as pessoas não vão encher seu saco, tipo isso. Mas eu não tenho problema com cliente, gente, eu falo pra todo mundo. Gente, cliente é bom. A gente tem que saber lidar com os diferentes tipos de clientes. O pessoal fica, porque fica me perturbando, fica perguntando, mas aprende a lidar com aquilo. Porque Cada é um o seu trabalho, né? Você tem que lidar com o público, senão você não poderia estar trabalhando com o público, né? É tipo isso. A pior coisa que tem é quem trabalha com o público falar mal do E público. fala mal do público. Isso rolava muito antigamente, né, cara? Você ia pra um comércio e era maltratado pelo... Era engraçado, né? Não, mas acho que não é antigamente, não. Isso existe até hoje, eu acho. Eu faço parte de uma comunidade no Facebook de confeiteiras e eu vejo a quantidade de confeiteiras que reclamam dos seus clientes e às vezes confeiteiras que são mais renomadas, digamos assim, fazendo videozinhos para chamar a atenção das demais, reclamando dos clientes, tipo incentivando a reclamação. Sabe? Mas a reclamação seja o que? A pessoa é exigente, é chata? Tipo que assim, é tipo? o cliente liga e pergunta, dá pra ser um bolo pra amanhã? Ele acha o quê? Que o bolo tá pronto? Umas coisas assim, mas a pessoa não sabe como você faz um bolo, ela não sabe o tempo que você leva. Que ela quer que... ela é confeiteira, mas a pessoa não é, né? É um se colocar no lugar do outro, você tem a paciência de explicar. Eu não concordo com o cliente nessa parte, não. Mas a pessoa não sabe do processo. Então, eu não acho, eu acho o cliente tá errado pra mim. Ele chegar e mandar essa, falar assim, você pode fazer um bolo. É lógico, se eu chegar e falar assim, aqui, seguinte, é uma urgência. Você pode fazer o bolo, você tem espaço, você tem sua agenda, você tá disponível de fazer um bolo de hoje pra amanhã? Sim, beleza, você consegue fazer? Ok. Mas a pessoa não vai chegar assim, aí chega,
eu não acho... Pra falar a real, eu Você acho só foi errado um dos cliente dois mais lados. educado. Mas Talvez ele tenha um entendimento Eu do acho- processo que leva pra fazer. A pessoa não tá perguntando Mas- por mal. Não, mas exato, ela não eu também sabe. acho, ela não sabe. Ela não tá perguntando por mal, Por não tá uma exigência, eu quero pra amanhã. Ela achou que ela pedindo agora o bolo vai estar pronto amanhã. Aí cabe a confeiteira, ó, Não é dá, assim, me desculpa, tem que ser com antecedência, não posso fazer. ou então eu tô cheia, não consigo Ou fazer. então, olha, eu tenho um dia que fazer a massa, outro dia eu tenho que fazer o recheio. Explicar só o posso processo à montar pessoa. eles frios, porque senão É, seu sim, bolo vai entendi. desmontar. Aí, vou te dar um exemplo. Porque os clientes não valorizam o meu trabalho e estão achando o meu bolo caro. Eu não vejo problema em você achar o meu produto caro. Porque meu produto caro é pra você. Não significa que ele é caro. Eu sei o valor que ele tem. Quem tem que dar o valor sou eu. Eu não Com tenho que ficar certeza. achando ruim porque você tá achando caro. Que nem uma cliente uma vez. Eu mandei pra ela o orçamento. Ela falou assim, então tá, o bolo de 2 andares. Eu falei, não, esse preço é de 1 andar. Aí ela foi e respondeu pra mim, tá caro. Aí eu respondi, eu entendo. Não vou responder mais nada pra ela. Eu entendo que pra ela, ela não está disposta a gastar. Mas aí foi o que eu falei com ela. Eu entendo. Eu só peço que você me defina até hoje se você vai querer ou não, porque eu tô abrindo uma exceção na agenda pra você, porque a gente já tinha conversado há um tempo atrás e você ficou de me retornar. Mas a minha agenda já tá lotada, mas eu preciso definir. Aí ela, não, então tá, então faz. Mas eu entendo que pra ela, eu acho até que ela vai ficar assim, esperando um bolo de outro mundo, né? Porque ela já tava no pensamento que o bolo de 2 andares, que seriam de 2 andares. Mas eu entendo que eu não vou falar mal dela, reclamar dela, ou fazer qualquer piadinha. Porque o cliente não me valoriza. Não, porque tá caro na visão dela, pelo tanto que ela tá disposta a investir naquilo, entendeu? Eu acho que preço, quem dá é quem vende. Com certeza. O outro pode achar ter opinião, mas a opinião dele não pode afetar você. E paga quem quer. Tipo Paga quem quer, exatamente. E só você sabe o tempo que você ficou lá pra poder fazer, quantas horas você perdeu pra fazer aquele bolo. Exatamente. Teve um bolo uma vez que eu fiquei... eu dormi, claro, num período, mas fiquei durante 24 horas decorando o bolo. Caramba. Devo ter dormido aí nesse processo umas 5 horas. Porque eu sempre durmo muito pouco aqui nos Estados Unidos. A cliente não sabe que eu fiquei 24 horas fazendo aquele bolo dela. A cliente, ela quer que horário... vou pegar sábado às 2 horas da tarde. É o que a cliente... Na cabeça dos preocupa. clientes, normalmente, assim, você fez o bolo na sexta, sábado de manhã você vai lá rapidinho, montou e tá pronto. E não faz ideia do processo que é. Por isso que eu tenho que saber quanto custa. Sim. E às vezes, claro, eu explico pra mim. Essa cliente mesmo do bolo 24 horas, quando eu postei lá, ela agradeceu e tudo, eu postei lá e falei assim, depois de 24 horas o bolo tava pronto. Aí depois ela mandou uma mensagem, nossa, Vanessa, eu não sabia que você tinha gastado tanto tempo pra fazer esse bolo. Eu falei assim, Caraca. é um bolo muito trabalhoso, Muita porque era um dedicação. bolo esculpido, né? Então você tem que esculpir a massa, e como eu não deixo de fazer molhado, fica mais difícil. Porque quando a gente vê bolo esculpido às vezes na televisão, a massa é firme. Massa firme é fácil, agora uma massa molhadinha ela esfarela se você começar a esculpir. Então dá mais trabalho. Mas gente, eu amo o que eu faço. Que legal, que bom. Eu vejo, você fala com bastante empolgação, né? Eu acho Fico o dia doideira todo aqui que... falando. Não, mas eu acho muito engraçado. É muito bom você estar fazendo o que você ama com essa animação. Não, eu acho que é muito engraçado, como você falou, eu nunca cozinhei, agora você é profissional, né? Você fala assim, caraca, Eu tipo, você vê uma eu mudança. fiquei de cara quando você falou no começo aqui que seus 2 últimos bolos antes de vir pra cá, eu falei, cara, aquele bolo que eu comi no aniversário do meu filho foi o dela mesmo, que o bolo maravilhoso. Tô achando que é a compra, hein, Rock? Ela Ela compra no mercado e Tem ela dois- vende pra Tem ela. 2 paninhos no basement dela fazendo bolo, tadinho. Caraca. Não, é muito bom, cara. Muito obrigado. não, tava muito gostoso mesmo. que Tava- bom, nós que vamos bom conversar que vocês sobre o... Os próximos, né? já vou fazer. O que vocês ficam falando? Que eu fico querendo fazer Chá o de quê? bebê. Não, chá de bebê, mas o bolo dela lá já quero fazer. O que vocês ficaram me zoando ontem do Jô? Não sei, mano. Do chá de bebê. Não, gente. Que você queria Não, música. permuta. Ah, permuta. Deixa eu Passar vergonha agora não. Faz eu passar vergonha. Faz essas coisas sem eu estar presente, pelo amor de Deus, cara. Vergonha alheia, né? Pô, me deixa. Vergonha é tua, não compartilha comigo não, velho. E você tá vermelho também, né? Ficou vermelho, ficou vermelho. Caraca, é bucho ter Porque ele vergonha. vai falar, não, é brincadeira, mas ele chega depois, pô, será que rola? Divulgação? É internet aí. Esse Arthur, ele é cara de pau, cara. Ele O fala. mundo é essa agora, rapaz. É permutinha. Olha, bota eu na frente. Faço um story,
Tá valioso teu story? Não, é isso que eu ia falar. Eu vi um humorista muito engraçado, ele dizendo que ele foi comprar açaí, aí o cara virou pra ele e falou assim, toma açaí, ó, não precisa pagar não, só publica lá no meu story. Aí ele falou assim, o meu story tá valendo o preço de um açaí? Caralho. Mas é tipo assim, eu já vi gente falando que, tipo assim, porque é complicado, eu entendo, a gente tá brincando assim, mas eu acho muito complicado eu chegar e falar assim, aqui, ó, eu tenho uma... A não ser que é uma pessoa muito grande, isso vai te levar a muitos clientes. Aí eu entendo a permuta e tal. Eu fico pensando nas pessoas que são pequenas e ficam querendo permuta, eu acho tão complicado. Eu fiz isso uma vez. Não vou falar quem foi, mas é uma pessoa grande e ela, na verdade, eu fui convidada de uma das pessoas. Na verdade, foi o seguinte, tinha a organização, tinha não sei o que, tal, e precisavam do bolo. E aí o pessoal que me conhecia chegou a mim, Vanessa, você quer fazer? Ela é uma pessoa famosa, tal, e ela prometeu fazer um story, um feed, tal, e é uma pessoa realmente bem renomada. Aí eu falei, aí falaram assim pra mim, cobra um precinho barato. Eu falei, não, ou eu cobro ou eu não cobro, porque se eu cobrar ela vai achar que está pagando e vai poder exigir mais. E no dia que ela quiser comprar de verdade, ela vai achar caro. Então não, ou eu cobro ou eu não cobro, então não vou cobrar, beleza. Aí todo mundo decidiu que não ia cobrar. E eu, no dia que eu entreguei o bolo, o marido tava lá, ficou, nossa, super lindo, tal, na hora de que foram pegar as coisas da festa, o marido super elogiou o bolo, eu mandei uma mensagem pra ela super elogiou, falou, vou fazer constar no meu canal de televisão, tal, Você fez? Nem Não fez. Não fez. Nem no story do Instagram, não fez em nada. Aí foi sacanagem. Aí é sacanagem. Aí eu falei assim, bom, então aprendi a lição, não funciona. Então, Arthur, Ou eu dou... Não, então esquece. não, funcionar funciona. Só que a pessoa tem que fazer. Você tem- tipo eu acho- isso. Eu acho que nem no você teu, tem que no teu ver. caso, eu pelo menos penso, alguém grande aqui na região que tem os seguidores daqui, né? Que mas era você aqui. quer os clientes daqui, Daqui, né? Não adianta ser alguém famoso no Brasil. Não, era famosão aqui. Não, igual, agora, sem Era zoeira. americano. Se a gente fosse grande, gigantes, vamos pôr assim. A gente Meu tem Deus um... do céu, Arthur, vamos mudar de Não, assunto. tô falando Ele vai sério. continuar. Não, velho. Eu não. vou comprar um bolo pra você, Arthur. Não. Não, mas eu tô entendendo onde você quer chegar. Eu acho que o negócio vale... Eu acho que falo isso valeria pras a meninas, pena. É um pras novo, meninas. é um novo mercado. É um novo mercado. Eu acho Você que troca. é uma mão lavando a outra. com Porque se a gente certeza. fosse muito grande, a gente colocar, postar, as pessoas daqui que tem... Porque se a gente Que tá foi grande, a tem muita ideia gente com aqui. ela é muito É, grande, mas o ela problema aparece na foi que- televisão. O ela problema não foi que cumpriu. ela vacilou, né? O problema foi ela não ter postado. Ela deu... feito. aí Espero deu- que agora ela vendo essa entrevista aí. Não vai ver americana. porque ela é americana, ela é Americana. americana, Só, não é vou falar inglês pra brasileira. ela aqui, ó. Manda depois o nome. A gente traduz, né? Angelina Jolie. Vacilou, hein? Kim Kardashian, você Brad- vacilou, e hein? o Brad Pitt curtiu pra caramba, ele se abandonou e voltou lá pra frente, deu mole. Voltou pra Friends? É, aquela mulher do Friends. Eu não esqueci o nome dela. Angelina Jolie do Friends. Não. O Brad Pitt voltou pra mulher do Friends. A Mônica? Não, Não, a a Lu- Raquel. Que era a Raquel, Rachel, né? Rachel. Mas ela chama... Oxi. Eu só lembro Jennifer Aniston, um negócio Jennifer assim. Aniston. É um negócio assim. Ó. Então, Você tá Você tá assistindo- acompanhando, hein? Quem acompanha Léo Dias é ele, velho. O Você fofoqueiro não, não acho. sou eu. eu acompanho o Léo Day. Ah, não, Léo Dias é ele, é o Berço de Bebê. Ai, Jesus. Mas então aí agora, então deu certo. Pra você hoje, como você tá vivendo disso, Sim. Graças a Deus. agora você... O seu marido não trabalha com confeitaria, essas coisas não, Não, né? não. Ah, De vez em entendi. quando eu peço socorro a ele, assim, pra lavar um prato, Fazer uma entrega. Que bom que vocês são bem fazer parceiros. entrega. Não, ele é super Que parceiro. bom. E hoje ele me ajuda muito na parte do marketing, na parte de... Por exemplo, eu faço muita live. Então ele é o meu cameraman especial, entendeu? E aí a gente acaba interagindo. E graças a Deus nós somos muito alegres, então ele brinca muito. Isso é legal e acaba ficando um clima gostoso. Que né? da hora. Então ele me apoia muito nisso. E por que vocês foram pra Virgínia? Vocês não Por causa Porque minha da- sogra mora em Virgínia. da ela sogra falou. dela. Começo, mano. Não, em Virgínia não, Jesus. Não, eu Ela só falou tinha dito que ela a morava morava aqui. aqui nos É. Estados Unidos. Ah, É. mas vocês estão de sacanagem comigo? Nós deduzimos que a sogra dela morava em Ali Virgínia. em É que ela Virgínia falou mesmo. que É. veio em Virgínia, então. Não,
Não, mas vai saber, ó. Talvez a sua nem Ela que mais mora, tá... né? Ela mora a uns 40 minutos de mim. Porque dizem que parente a gente não pode morar muito perto pra ir todo dia, nem muito longe pra ir de mala, né? Então acho que 40 minutos ela vai me assistir, vai dizer, o que é isso? Brincadeira, eu te amo, minha sogra. E ela tá aqui tem muito tempo já? Tem, já a vida toda, praticamente. É mesmo? Não a vida toda, mas uns 20 anos. Olha, bastante tempo. Entendi. E seu marido, antes de... É porque ele estava estudando no Brasil. Aí ele ficou no Brasil, se formou e aí começou a montar as... Porque assim, quando os anos vão passando, fica cada vez mais difícil você tomar uma decisão de você mudar para o exterior. Né? Porque é uma mudança drástica de vida. Então, ele se formou, aí fez pós-graduação, fez especialização, tal. Aí quando viu, aí me conheceu. Eu também já tinha 2 pós-graduações, eu já estava muito estabilizada na companhia que eu trabalhava. Aí a gente montou o escritório. Então, cada vez fica mais difícil. Ia se enraizando mais no Brasil. Só que toda vez que a gente ia ali pro Paraguai, a gente ficava com vontade de mudar pro Paraguai. Aí a gente falou, não, vamos. Aí Deus botou no nosso coração. Igual, você sempre teve vontade de sair do Brasil e ir pra outro lugar. Aí você saiu. O que foi? Era tudo aquilo que você imaginava mesmo? Quando você saiu e veio morar aqui? Você já viajava pra cá, não? Vinha ver tua sogra? Exatamente, eu descobri isso. Que vir de férias é muito diferente. É muito melhor, né? Porque a gente até brincava assim, porque a gente fazia um planejamento financeiro. Então eu vinha com dinheiro pra gastar. Então você vir de férias com dinheiro pra entrar no shopping. Tanto é que minha sogra fala que minhas férias eram assim, shopping, shopping, shopping. Né? Porque eu chegava aqui, a gente ia pro shopping, comprava horrores. E aí quando você chega com o dinheiro pra você viver, você não pode mais ir pro shopping. Você tem que pagar a conta, você tem que pagar, né, o aluguel, tem que comprar coisas pra casa. Então, embora a gente tivesse vindo financeiramente organizado, a gente não queria torrar o dinheiro. Então, você começa a procurar trabalho. E aí, quando você vê a compra que você fez no shopping há 6 anos atrás, está até hoje no seu armário, porque você não renova mais, né? Quando você vem morar nesse ritmo, até você começar a se estabilizar. Eu diria que para você começar a mudar de história aqui nos Estados Unidos, salvo exceções, mas você precisa ir pelo menos uns 5 anos. Porque hoje eu já começo a ver um horizonte um pouco diferente dos últimos 5. É claro que é gradativo, né? Vai melhorando. Mas os primeiros 2 anos são quase insuportáveis. Você acha que deu não vai muita dar vontade de conta. voltar? Vocês ficaram com muita vontade de voltar? Então, era sazonal. Uma vez eu, outra vez ele. Porque como a gente teve uma mudança muito drástica de trabalho, eu dizia, gente, o único peso que meu marido carregou no Brasil era de uma caneta, que ele tá carregando tijolo, né, praticamente. Embora ele não tivesse trabalhado na construção civil, mas trabalhou em outras coisas pesadas também. Então, eu chorava muito de ver o sacrifício dele de tentar manter a família. E aí você começa a ir para os pés do Senhor. Senhor, você me trouxe para cá? Eu questionei uma vez. Senhor, o Senhor me trouxe para cá para destruir a minha família, para acabar com a gente? Eu não creio nisso. Então, Senhor, por gentileza. Mas aí Deus vai acalmando o seu coração, vai te tratando. Aí ele dá um refrigério aqui, aí você vê a mão dele, sabe? Na confeitaria eu via muito a mão dele. Eu falava, Senhor, não tem como não ser projeto do Senhor. Esses bolos todos eram para ter caído no último ano e não caiu nenhum. Eu nunca tive um bolo que caiu. O pessoal conta, meu bolo caiu. Não, eu só tive um bolo que caiu uma vez comigo num transporte que eu fiz, mas foi um erro que eu tive que aprender. Mas bolo caiu porque eu fiz errado, a montagem. E aí, o que você fez? Liguei pra cliente e disse, o bolo já era. Não tinha o que fazer. Tava próximo da festa. Caramba! Eu saí, claro que eu fiquei desesperada, né? Eu comecei a ir em todas as lojas que vendem bolo e saí procurando. Só que aqui não tem esse costume de você ter uma casa de confeitaria, né? Então eu comprei um bolo mais bonito que eu achei num dos mercados que eu passei, porque o meu bolo ela podia comer, mas ele tinha destruído para botar na mesa, porque eu carregava o bolo, um erro. Quem gosta de carregar bolo no banco, não que se carrega bolo no banco. Bota no chão, né? O lugar mais seguro é o porta-mala de um carro aberto, né, de tipo SUV, é o mais seguro, ou então no chão. E eu fiz um armengue, eu botei a caixa pressionada ali contra o porta-luva. Você teve o cuidado? Coloquei uma madeirinha para fazer ele ficar reto, só que eu tive uma freada brusca e o bolo andou dentro da caixa, e aí ele caiu naquele buraquinho entre o banco e o porta-luva. Ai. Aí ele caiu assim. Então, quando ele caiu, como ele estava dentro da caixa, ele não estragou. Eu falei pra ela, você leva pra cozinha e corta e já serve cortado. Mas não a decoração toda que eu tinha. Aí eu catei alguma parte da decoração e coloquei um bolo que eu comprei num mercado desses aí.
E aí ela veio me pagar. Ela não tinha me pagado ainda, eu não aceitei. Mas uma pessoa super honrada, assim... Ela Super virou te pra entendeu, né? Ela virou pra mim e falou assim, Vanessa, eu já Que cometi bacana. erros e nem por isso eu não queria receber mais. Eu já manchei chão, que não era a minha intenção, mas não era justo eu ficar sem o meu pagamento. Então não é justo você ficar sem seu pagamento. Aí ela mandou o cheque para uma outra pessoa, porque eu não aceitei, e mandou um cheque para outra pessoa. Então assim... Cara, que bacana, que cara. bacana, né? Uma história muito... de pessoas boas, né? Você vê que Que existem legal pessoas de que ela valor. teve esse... Eu acho que isso até te aliviou, porque você, daquele momento que o bolo caiu, você ficou mal. Não, quando acabou Desesperou, tudo, né? eu liguei e comecei a chorar. E meu marido falou, eu só lembro de você chorando. Eu, o que que foi? Achei que tivesse acontecido um acidente. Aí eu falei, o bolo caiu. E aí no final, porque eu pensei, né, não cobrei o bolo. Aí eu gastei o material do bolo, comprei Comprou outro outro bolo. E bolo. bolo aqui, quando é mais bonitinho, é caríssimo aqui, né? Embora não seja como o nosso, é caríssimo. Comprei outro bolo. Aí a moça da festa, não a minha cliente, me fez sair com ela pra tentar achar um outro bolo. Eu saí rodando ao redor. Aí a gente não Caramba. achou outro. Aí eu peguei as peças, coloquei e falei, desculpa. Tipo assim, eu saí de lá. Ah, mas graças a Deus Destruí ela essa te pagou, festa. né? Graças a Não, a Deus. pessoa foi muito bacana. Foi muito muito bacana. legal, muito bom. legal. Ela é muito legal. Ela é uma pessoa muito correta, né? Aí eu dei esse testemunho esses dias numa live. Aí meu marido perguntou assim: e ela continuou comprando de você? Aí eu. Não! Não cai mais não. O bolo não cai mais não. Já prendeu a porta-mala no Agora ela já chão. sabe. Compre com ela, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Vai cair outro, né? Não, vai cair. Agora você já é profissional. Não, eu tô dizendo, ela pensa, né? Vai Ah, cair é. outro. Ah, não, mas não vai não. Foi a Agora- minha única história de tragédia de bolo. O resto realmente Deus segurou. Mas graças a Deus que a pessoa ela foi muito... Até se ela não pagasse, mas fosse compreensível de não te tratar mal, assim, porque o bolo ali na mesa é o principal, né? E era um bolo temático, quer dizer, relativo à pessoa, ao aniversário. E ela tava comprando pra dar de presente pra uma amiga. Ela não era aniversariante. Caramba, o pessoal contando com aquele bolo. Era uma surpresa que ela tava fazendo pra amiga. Mas a própria amiga também Eu foi acho super que, legal. mas eu acho que Ah, seria se for pior, surpresa? sabe o quê? Ah. Se fosse de criança, eu acho que a mãe sente muito mais, A sabe? mãe se dói mais. A mãe né? se dói mais pelo tipo assim, era Os bolos do o sonho, né? do meu filho, era temático, você não acha, não? Talvez. Do que Não, mas uma acho pessoa mais velha. A pessoa mais velha tá nem rasgando pra Eu acho isso. que como era surpresa, você fala, não vai ter. Não... Porque a pessoa vai. Surpresa o bolo do mercado, né? Surpresa! É esse aqui, ó. Surpresa não tem bolo. Não tem né? bolo. Sabe, a pessoa não tava esperando nada. Ou se alguém Não, pode... E aí, fulano, cadê? Você não falou que ia trazer o bolo? Não, é a surpresa. É surpresa? Pô, nunca fiquei com a surpresa. Cupcake. Vem com a velhinha. Happy birthday to you. Não. Não ficou O happy surpresa? birthday deles é assim, ó. É sem palma, eles não batem palma. Happy birthday to you. Sem É bater assim que eles palma. fazem Mas aniversário. você sabe que eu descobri que eles não batem palma tem pouco tempo, né? Porque a gente é tão alegre pra bater, porque eu acho que eu batia pra eles na festa deles. Né? Aí um dia alguém me falou, eles não batem palma. Aí eu comecei a olhar, eu constrangida, batendo Você palma. sozinha? Eles lá, happy O birthday. brasileiro, ele canta em inglês, em português, em espanhol, em japonês, canta a música da Xuxa. A gente faz uma festa, Vai é uma embora, né, festa. velho? Não, eu tenho costume muito que a galera fica brava comigo. Quem entende vem na minha onda, que eu não deixo o cara assoprar o bolo. O cara, eu dou aquela pausa e já puxo uma outra música. Aí vai, puxa, quando vai ver, eu tô cantando Caetano Veloso e não come o bolo. No sopra aí, No é sopra. verdade. É muito legal. engraçado. Vanessa. Nossa. Pô, Vai seria fazer da aquele hora ter um coral. Jô, né, cara? É. Muito bacana. Era meu sonho se eu fosse no Jô e terminasse e tivesse isso. Eu também. Imagina se todo mundo. Vanessa, aí todo mundo. Mas aqui, nós te agradecemos muito, muito de coração. Obrigado Eu por que compartilhar agradeço. um pouco da sua história. E espero que você cresça cada vez mais. Prospere aqui. ainda mais. Amém. Prospere. Eu vou entrar em contato com você. Mas ele vai pagar, tá? Eu vou pagar, tá? Já viu que não? Não, eu vou pagar. Não deu certo, ela já pegou trauma desse esquema aí. Eu vou ter que ter mais. A gente tem que ter mais seguidores agora. Eu vou ter que usar o Bruce pra ver as paradas. Meu Deus do Pra minhas céu. perguntas eu vou usar o Bruce. Deus do céu. Eu sou desse. Se eu puder viver de permuta, eu vivo. Eu Não tô ligo não não. sabe, eu tô explicando, todo mundo sabe. Eu não ligo não.
Mas obrigado, viu? Você tem algo que você queria falar? É Não, só divulgar, agradecer. divulgar teu canal, que eu achei muito bacana. Ah, sim, legal. No Instagram, Vanessa Plácido Cakes, PLACIDO. Vanessa Plácido Cakes. E se você não entende nada de confeitaria, lá é uma boa oportunidade para você aprender alguma coisa, ou pelo menos se divertir, porque a gente faz umas lives sempre muito engraçadas e divertidas. E gostaria de agradecer também, parabenizar pelo projeto, e pode contar comigo para ajudar ele a alavancar. Muito Muito obrigado. obrigado de coração. A gente vai colocar todos os links lá no nosso descrição Instagram, do, no nosso do vídeo e tal, lá do YouTube. E espero que você tenha gostado, tenha ficado Bastante. à vontade. Ficar à vontade aqui. Que... Sim, eu fico à vontade, gente. Eu sou... Você não tem problema com isso, né? Muito obrigado, viu, Vanessa? Obrigada a vocês. Então, gente, como já sabem, de costume, se inscreve no canal, deixa seu like. Corte do Bruce, a gente falou dessa vez no começo. Falou. Falamos, sim. Diretor, você tá... O que tá acontecendo com ele? Sei não, hein. Vamos lá. Mas então se inscreva no canal, deixa seu like, dá um joinha, comenta, manda pra sua galera. Pra quem? Divulga aí pra sua amiga confeiteira, ó. Valoriza o trabalho da confeiteira, pessoal. Vamos Paga, valorizar. Pelo amor de Deus, gente. Vamos valorizar. Não queira ficar permuta, gente. Você tem 100 seguidores no Instagram que é permuta. Valeu, galera. Tamo junto, gente. Valeu.